Olha, a obesidade tem sido uma preocupação de saúde pública no mundo inteiro. Não é uma questão apenas aqui no Brasil, mas é crescente na sociedade brasileira. Hoje é o Dia Mundial para que a gente discuta a obesidade. E é neste sentido que estamos na linha com a médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita, Albert Einstein, cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil, a doutora Andréa Pereira, a quem a gente agradece desde já, viu, doutora, por nos atender. Um bom dia. Um bom dia, eu que agradeço o convite de vocês. Bom, doutora, a gente seria um exagero dizer que há uma pandemia de obesidade? Não, não seria um exagero, tá? A gente já está usando esse termo já tem algum tempo, né? Porque realmente é uma doença que tem acometido o mundo inteiro e crescendo cada vez mais, né? Anualmente a gente tem índices maiores de obesidade no Brasil, no mundo, e no Brasil isso não é diferente. Agora, doutora, a ciência já consegue responder por que esse aumento tão exponencial de pessoas muito acima do peso e numa idade cada vez menor? A obesidade, ela é uma doença multifatorial. O que isso significa? Que ela tem várias causas, né? Então a pessoa fala, mas antigamente não tinha obesidade. Provavelmente as pessoas tinham a tendência genética, mas elas não eram tão sedentárias, a gente não tinha um predomínio da alimentação industrializada, né? Então o que aconteceu, né, de diferente nos últimos anos, né? Principalmente no século passado? Você começa a ter alimentação industrializada, ultraprocessada, né? Com muita gordura, muito sal e muito açúcar. Isso é um marco, a gente vê a obesidade crescer a partir desse momento. As pessoas comem cada vez menos coisas saudáveis, do tipo frutas, verduras e legumes, e com o aumento da tecnologia, a gente está cada vez mais sedentário, ou seja, a gente consome mais caloria e gasta menos. Então, com isso, algo que estava lá meio que quietinho nessa tendência genética começa a aparecer, né? Então a gente começa a ver o aumento do peso da população. E até a gente tinha, por exemplo, a Europa, né? A Europa era um continente onde as pessoas não tinham tanta obesidade, mas já teve um crescente de obesidade em alguns países, e outros países, como a França, estão com um problema sério de obesidade infantil. Então, assim, existe toda essa relação com a alimentação, com falta de exercício. Além disso, hoje a gente tem uma alimentação globalizada, né? O que significa isso? As pessoas têm perdido aquela alimentação ligada à nossa cultura. Então, todos os países estão consumindo as mesmas coisas, né? Você vai num outro país, você vê a mesma cadeia de fast food em todos, né? Então, assim, está se perdendo essa característica cultural, que a alimentação do brasileiro tem uma característica muito saudável, mas está se comendo as mesmas coisas, né, e usando cada vez mais alimentos ultraprocessados. Doutora Andréa, por que a prevalência tem sido maior no público feminino do que no público masculino? Isso é uma tendência que a gente vê mesmo nos estudos científicos, né? A mulher, ela tende a acumular mais gordura, né? Principalmente embaixo da pele, a gente chama isso de gordura periférica. E com isso ela acaba ganhando mais peso, né? E tem uma questão hormonal, tem uma questão comportamental. Geralmente a mulher ela é menos ativa, né? Se a gente for ver, principalmente acima dos 30 anos, né? O homem pelo menos sai para jogar futebol uma vez por semana, né? Dificilmente você ouve uma mulher, a gente montou um time de alguma coisa para jogar uma vez por semana. A mulher acaba ficando muito com a casa, com os filhos. E então acaba acontecendo isso. E apesar ainda da mulher ser responsável pela alimentação em casa, no Brasil, né, ela acaba sendo o maior contingente, como ela trabalha fora, tem menos tempo, ela acaba usando mais os alimentos mesmo já processados, ultraprocessados. Então, é um conjunto. Mas o que a gente tem visto no Brasil também é um crescente
da obesidade masculina. Então, se a mulher tem mais gordura embaixo da pele, o homem tem a gordura mais interna, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, que é a visceral, que ela é muito mais prejudicial, ela traz mais consequências para a saúde, mais risco de diabetes, mais risco de câncer, mais risco aí de pressão alta. Então, a gente tem aí, apesar do homem ter menos obesidade, ele tem um tipo de gordura que é mais perigosa. Doutora, bom, esse aumento de peso, ele não traz apenas essas questões todas relacionadas à condição biológica, mas há desafios emocionais, sociais, estigmas, preconceitos, que também vêm nesse composto, doutora? Sim, né? Infelizmente, eu acho que existe ainda um grande preconceito contra a pessoa que tem obesidade, né? Primeiro que as pessoas não entendem a obesidade como uma doença, mas sim como uma falta de controle dessa pessoa, uma questão de fraqueza, de uma personalidade fraca. E muitos estudos mostram também que as pessoas relacionam, né? Quem tem obesidade é uma pessoa com menos sucesso, menos inteligente, pouco aciado, né? Então, assim, você vai juntando coisas e eu acho que um grande problema aí é a falta de conhecimento, porque, por exemplo, a pressão alta e o diabetes também são doenças crônicas, mas ninguém culpa a pessoa, né? Fala, tá vendo? Você não consegue controlar sua pressão, você não consegue controlar seu açúcar no sangue, mas na obesidade as pessoas são culpadas. E diante de todo esse preconceito, a gente tem que essas pessoas acabam frequentando menos a escola, tá? A gente tem já estudos mostrando isso, elas se formam menos, elas alcançam menos o nível superior, elas têm mais dificuldade de conseguir emprego, elas têm mais problemas de relacionamento, porque todo esse preconceito, principalmente se a pessoa já tem obesidade desde a infância, ela vai sofrer isso por longos períodos, ela tem uma baixa autoestima, então ela acaba entrando em relacionamentos que são relacionamentos não tão bons, né, que prejudiciais, porque ela acha que ela merece qualquer pessoa, né, então ela acaba entrando nesses relacionamentos aí muito violentos, às vezes, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, traz uma série de problemas. E, além disso, o preconceito também faz com que você tenha menos medidas de saúde pública para controlar a obesidade. Então, assim, acaba se falando, né, a gente tem até uma cartilha aí do Ministério da Saúde falando que a obesidade é um problema só nutricional e de exercício, que você não precisa tratar com remédio, né? Então, assim, a pessoa, fica aquela coisa, a pessoa que não se controla. Então, a gente precisa ter, sim, mais políticos envolvidos, mas por conta do preconceito, ninguém quer abraçar a causa da obesidade, porque acaba, né, trazendo não, esse pessoal não merece ajuda. A gente viu, por exemplo, na pandemia, que era um grupo de risco, a dificuldade que as pessoas com obesidade tiveram de conseguir atestado, pedindo para elas tomarem vacina. Eu tive uma paciente que ela foi maltratada na fila da vacina, falaram que ela não merecia estar ali. Então, realmente tem muito a se fazer. Agora, doutora Andréa, a senhora fala em tratamento. Como é que está isso hoje no Brasil? Eu sei que algumas pessoas partem para alguns procedimentos cirúrgicos isolados, localizados, outros buscam na cirurgia bariátrica a solução, outros na aplicação de medicamentos. Aliás, ultimamente tem se chamado de Super Ozempic, um injetável que inicialmente buscava ajuda aí aos diabéticos e que agora passa a ser uma coqueluche aqui no Brasil para o emagrecimento. Eu gostaria que a senhora pudesse nos orientar acerca, naturalmente, do que é realmente indicado e das contraindicações, dos reflexos do uso de medicamentos e cirurgias em pessoas que não teriam o perfil para recebê-los, doutora. Então, assim, a gente tem, dentro do tratamento da obesidade, né, você tem, sim, o acompanhamento psicológico, que é essencial, a parte nutricional e a parte de atividade física, mas, além disso, por ser uma doença crônica, a gente também tem a medicação. E aí a gente tem o tratamento privado e o tratamento público. No sistema público de saúde hoje, nós não temos nenhuma medicação para a obesidade liberada.
Então, o que se usa são medicações que a gente chama de off-label, que não são indicadas, né, na bula para obesidade, mas que podem ajudar na perda de peso. Mas todas essas que tem no SUS, mesmo as off-label, não são as que têm melhores resultados. Então, o que que acontece? A pessoa acaba não tendo medicação, né, no SUS, ela acaba não perdendo peso de forma efetiva e isso acaba enchendo, né, a fila da cirurgia bariátrica, porque como essas pessoas acabam não perdendo peso de forma adequada no tratamento clínico, elas acabam indo para a fila da bariátrica, que é enorme, né, e assim, até conseguir chegar a se cadastrar, muito grande. A gente tem a cirurgia bariátrica também como um dos tratamentos, né, de obesidade. Tanto a medicação quanto a cirurgia, ela tem que ter indicações precisas, né? Eu tenho que ver se essa pessoa pode tomar medicação, qual medicação que ela pode tomar, se é acessível para ela ou não, né? No sistema privado, é uma questão da pessoa poder comprar a medicação. Então, hoje, uma das medicações que a gente tem que levam a perda efetiva de peso, né, é o Ozempic, que é o semaglutida, é uma delas, mas vem desde o liraglutida, né, a gente tem aí uma que foi aprovada que é o Tirzepatida no país, mas ainda não entrou, né, para ser comercializada. Infelizmente, são medicações caras, isso não é para todo mundo, e o que acontece? Como elas não exigem receita médica, as pessoas começaram a usar aleatoriamente. Então, pessoas querem perder 2 quilos para um casamento, compram, mas não tem indicação para isso. Ela tem uma indicação realmente para obesidade. Aqui no Brasil, o semaglutida, né, acaba sendo liberada para diabetes. O Ozempic é liberado para diabetes, mas existem vários estudos mundiais mostrando que, né, em outros países a gente usa também para perda de peso. Tem uma outra semaglutida que foi liberada para obesidade, mas ainda não está sendo comercializada. A gente acredita que esse ano começa a ser comercializada. Então, são medicações efetivas, funcionam bem, quando bem indicadas, realmente para pessoas que têm obesidade, que têm obesidade com diabetes ou que têm só diabetes, mas o grande problema é essa a compra fácil que a gente tem no Brasil. Então, e acaba gerando um preconceito com a medicação também, né? Porque a pessoa fala assim, poxa, conheço uma pessoa que usou e não funcionou, mas aí tem que ver como ela usou, se foi indicação médica, se ela tinha realmente indicação para isso ou não. Então, medicação e cirurgia, você tem que examinar o paciente, ver se realmente a mesma cirurgia, se tem vários tipos, então tem que ver qual tipo que é indicado para essa pessoa. Então, tudo tem que passar pelo médico, dele avaliar, e é individualizado. Não quer dizer que funcionou com uma pessoa próxima, né, um amigo, um parente, que vai funcionar comigo. Então, eu preciso sentar e conversar. Agora, doutora, seja qual for o tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ou ambos, há como prosperar sem uma mudança no estilo de vida, doutora? Não, o estilo de vida, ele faz parte do tratamento. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que se tomar remédio e emagrecer, né, sozinho, estava todo mundo magrinho no mundo, porque a gente colocava na água das pessoas e acabou. Então, o tratamento da obesidade, como é o da pressão alta, como é o do diabetes, é um tratamento multiprofissional. Então, mesmo quando a pessoa tem diabetes, se ela só usar a medicação antidiabética ou só usar a insulina sem mudar o estilo de vida, você não consegue um controle do diabetes. A obesidade é igual. Eu preciso sim ter uma mudança de estilo de vida, isso é fundamental, e aí eu associo a outras coisas, a cirurgia ou a medicação. Um conceito muito importante, que às vezes as pessoas não têm, é que a obesidade é uma doença crônica, quer dizer, não tem cura, tem controle. Então, não é porque eu fiz a cirurgia e eu estou com peso considerado normal que eu deixei de ter obesidade. Eu estou com a minha obesidade controlada. Então, as pessoas acabam parando de fazer as coisas que elas faziam e o que a gente mais escuta é isso, né? Que a pessoa estava fazendo tratamento, emagreceu e de repente parou tudo e engordou. Então, o tratamento é para o resto da vida. Bom, aí um componente emocional que é extremamente relevante, né, doutora, para a manutenção de toda essa tratativa que me trouxe de novo para um peso adequado. Exatamente. E assim, é importante a pessoa entender que ela tem uma doença que não é curável.
tá? Porque é muito comum a pessoa, por exemplo, a mesma coisa se a gente fizer um paralelo com a pressão alta. A pessoa está tomando remédio, a pressão está normal. Aí ela fala assim: ah, não preciso mais do remédio. Aí ela para, a pressão vai subir, né? Porque a pressão alta está controlada. Então, a obesidade é um tratamento do resto da vida, independente se eu tomo remédio, se eu fiz cirurgia, se eu mudei estilo de vida, eu preciso manter o meu tratamento, né? Então, ao longo do controle, esse tratamento pode mudar, mas você não pode abandonar o acompanhamento médico, senão acontece o que a gente vê sempre, né? A pessoa para, engorda, e ela fala: poxa, não funcionou nada, mas é isso, ela precisa entender que é para o resto da vida. Muito bem, doutora Andréa. Bom, comer adequadamente do ponto de vista nutricional, nas quantidades e com a qualidade necessária, sorrir, né, doutora? Praticar Sim. os exercícios, dormir também, doutora, faz parte desse componente todo. Faz o dormir mal, né, dificulta a perda de peso e, por outro lado, quando eu aumento o peso, meu sono também é afetado, né? Então a gente fica aí num círculo, né, vicioso, é difícil. Então, realmente o sono é importante. A parte psicológica é essencial. Às vezes você tem alguns problemas que fazem com que você perca o controle, comendo sem controle, que isso é a compulsão.